Sempre que a gente tem um compromisso de trazer uma palavra para a igreja, a gente sempre entra numa grande batalha de saber o que Deus quer comunicar para a igreja. A gente sempre busca, e daí é uma loucura tudo que a gente tem que ler e tudo que a gente lê na palavra, e parece que toda palavra é boa, mas não é boa, ou não é aquilo que é para ser dito. E eu cheguei no entendimento dessa palavra de ser um servo. Todos nós aqui cantamos músicas hoje, esses louvores que foram apresentados, que tem letras bem profundas. Eu me lembro daquela música que o nome é Escape, né? Que diz que ele vai fazer fontes no meio do deserto, vai levantar. Ele diz que todos se ajoelharão e confessarão. A gente se ajoelha diante de quem? Olhando assim numa visão geral, todos nós sabemos que se devemos nos ajoelhar, nos prostrar, tem que ser diante de um rei, diante de alguém muito importante. E todos nós nessa noite, creio que entendemos como quando cantamos que nós estamos ajoelhados, estamos prostrados, estamos confessando que nós somos pecadores porque Ele é santo. E essa palavra de Hebreus, irmãos, eu desejo profundamente que ela entre em seu coração e fique como uma palavra de estímulo e de incentivo. A gente leu aqui nesse texto que nos leva a pensar e refletir sobre que o nosso crescimento, claro que Hebreus foi escrito naquela época, da época bíblica, não vou trazer aqui dados, e muitos dizem que foi Paulo, outros dizem que não foi só Paulo, mas outras pessoas do tempo em que ele andava junto. Até a Priscila, esposa de Áquila, também foi uma das mulheres que participou do escrever. Por que uma carta escrita na Bíblia? Por que a gente tem um texto que a gente diz, é uma carta aos Filipos, aos Filipenses, aos Efésios, aos Hebreus? Por quê? Porque havia um homem que foi cheio de Deus, que é Paulo, e que não era cheio, ele era um religioso, e quando o Espírito Santo tocou a vida dele, ele entendeu que Jesus era o Senhor absoluto da sua vida, e aí ele disse, eu agora vou servir esse Deus, e Deus o chamou de uma maneira muito especial. Grande parte do Novo Testamento, tirando os Evangelhos, foram escritos por Paulo. É aquela situação, Paulo está lá num lugar, e daí ele está preocupado com aqueles crentes que moram lá no São Martinho. Então ele quer mandar uma mensagem para aquele povo de São Martinho, então ele diz, vocês, eu tenho percebido isso, isso e isso. Então cada carta tem um objetivo. Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa parte de Hebreus, onde Paulo disse, está complicado conversar com vocês. Vocês parecem que não estão evoluindo, não estão crescendo. Ele diz assim, o tempo está passando e vocês ainda necessitam que eu vos ensine as coisas mais rudimentares, as coisas mais básicas da fé. Ele diz assim, vocês estão igual a crianças que querem o leitinho, porque se vocês fossem maduros, quem é maduro come um alimento sólido. Nesse sentido aqui que ele está usando a palavra. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não só o bem, mas o mal. E o que isso nos ensina? Eu vou usar a analogia de uma criança que é bem fácil para todos entenderem. E a gente sabe que um bebê, quando ele nasce, ele tem que ter muitos cuidados, e cuidados que se ele não tiver, ele não vai se desenvolver bem.
A gente sabe que tem mães que não conseguiram cuidar de seus filhos e por isso as crianças crescem desnutridas, crescem com problemas de saúde, várias outras coisas. Tem crianças que nem têm volta pela demora de serem atendidos durante alguns meses. O novo na fé, a pessoa que veio para Cristo, como a gente diz, ele é novo na fé, é um bebê na fé, ele é alimentado pelas pessoas que o rodeiam. Tem pessoas que vão sentindo Deus e vão sentindo, e nenhum de nós pode dizer que planejou, se não nasceu no lar evangélico, planejou ser cristão. A gente vem para Jesus não porque é bom, mas porque a gente deve estar sofrendo, passando por alguma situação onde alguém chega para nós e diz: eu gostaria de te convidar para ir numa igreja. Ou às vezes tu está numa situação muito difícil, um momento assim em que o teu casamento não vai bem, veio uma notícia terrível de uma doença, e aí as pessoas tentam tudo, aí por último, vamos lá na nossa igreja, uma igreja evangélica, para a gente orar por ti. E ali Deus começa um processo de transformação em nossa vida. Quando chega ao ponto de a gente desejar se batizar, que é cumprir o mandamento do Senhor. Eu ouço falar dele, ele entra e habita em meu coração, então eu desejo servi-lo, eu desejo amá-lo, eu desejo ser, como nas palavras mais comuns, ser um crente fiel. E o que isso requer de mim? Assim como o bebê que nasce, ele não sabe nada. Se você for um daqueles pais que diz assim: eu não vou dar açúcar para o meu filho. Tem alguns que tentam, né? E dizer: até 2 anos eu não vou dar nada de açúcar para o meu filho, porque eu quero que ele... essas coisas todas de saúde. Aí o que acontece? A criança sai, vai numa festinha de outra criança da idade dela, e lá tem um monte de brigadeirinho. Aí ele vai e experimenta. Aí faz mal, porque ele não era acostumado a comer. O crente novo na fé, aqui que Paulo está trazendo, ele quer nos dizer: vocês aprenderam as coisas básicas do início, mas vocês estão se comportando, era para vocês já estarem lá na frente. Irmãos, criança tem um tipo de alimento, o adulto tem outro. Nós não vamos dar uma feijoada na mamadeira para uma criança. E nem uma pessoa adulta que trabalha no pesado ou que faz o serviço de 8 horas por dia vai tomar um leitinho, um mingauzinho e sai o dia inteiro para aguentar o dia de trabalho. Não aguenta. Porque cada coisa tem o seu lugar e o seu momento. Cada idade tem a sua necessidade a ser assim completada. Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto, assim como o idoso. O idoso muda tudo de novo. O que ele poderia comer não come mais, porque agora faz mal, e assim vai na questão etária, né? A gente tem, cada momento da vida é um momento especial de aprendizado. Mas o que nunca pode mudar dentro de nós é o desejo de aprender, é o desejo de caminhar na presença de Deus, com a direção da palavra, sabendo que esse crescimento nunca vai acabar. Nós não vamos chegar, é onde eu quero chegar, porque existem pessoas que dizem: eu vou no culto, eu dou uma oferta, eu já estou nessa igreja há 10 anos, 15 anos, já estou de cabelo branco, não preciso mais ler a Bíblia, eu já sei o que eu tenho que saber. Ele fala como crente, ele se diz crente, mas não tem atitude de cristão. E é sobre isso que eu falo Paulo, pode ser outros autores, mas eu vou usar o nome de Paulo. É por isso que ele é chamado de bebê. Ele não está recebendo o alimento direito, adequado. Não está recebendo ou não está buscando. Porque na vida de criança, usando o exemplo aqui de bebê, de crianças, tem uma mãe e um pai que chama, põe na mesinha, vamos comer, quando é bem bebê. E depois que cresce, vem, está na hora do almoço, está na hora... Aí a criança vem, e nós temos que ir.
Quando você vem a um culto como esse de domingo, você está vindo alimentar a sua alma. Você está vindo adorar o Deus que você conhece. Você está vindo aqui não é só por um costume. Eu espero, nós esperamos sinceramente. Por quê? Porque eu não posso apenas cantar essas canções que cantamos hoje, e não posso, como eu li Hebreus e vocês leram juntos aí, e vocês já têm, só de ler esse texto comigo, uma responsabilidade de cumprir essa palavra em sua vida. Vamos dizer assim, uma primeira reflexão que você poderia falar, pensar aí no banco. Será que eu estou igual um bebê? Será que eu sou ainda, não cresci? Será que eu estou meio... Porque uma criança, gente, que não cresce, ela é doente. Infelizmente, existem crianças que não crescem. Tem crianças que têm uma anomalia de não crescer, os pais têm que ir atrás, fazer tratamento. E tem as crianças que não são bem alimentadas e elas também não vão se desenvolver. Isso acontece com nós todos como cristãos. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? O que é crescer em Deus? O que eu posso falar sobre os rudimentos da fé? Existem algumas versões que falam que nós estamos precisando ir buscar nos oráculos de Deus. Esse texto, essa palavra quer dizer a própria palavra. Oráculos é a palavra de Deus. Então, o que a gente pode pensar assim? Como que eu posso crescer em Deus? Através da Bíblia, através dessa leitura, através das orações, mas tudo com a direção do Espírito Santo. O apóstolo aqui, ele está chamando a nossa atenção no sentido: vocês já poderiam ser mestres. Muitos de vocês já poderiam estar aqui ministrando a palavra, ensinando nos pequenos grupos, mas vocês têm medo, porque vocês não confiam naquilo que aprenderam. Como nós cantamos, eu presto muita atenção no que é cantado, para eu pensar, poxa vida, se ele é uma pessoa tão digna, se Deus morreu, enviou seu filho para morrer por mim, numa cruz, e aquela morte me trouxe vida, me trouxe transformação, pagou a minha dívida, e eu vivo como se ele não tivesse feito nada para mim. Eu vivo de uma forma como se, na hora de eu requerer os meus direitos lá fora, numa loja, na hora de pagar e alguém se enganou e te cobrou a mais, ou te deu um troco a menos, ou numa hora que alguém te dá uma entrada no trânsito, uma fechada, ou numa hora que tu vende uma coisa e alguém não paga, ou tu é chefe e tens um funcionário que não trabalha de acordo com aquilo que tu espera. Como tu age? Como um servo do Senhor? Com a mente de Cristo, ou age humanamente falando, eu sou dono do meu nariz, esse é meu temperamento, eu vou viver assim, e não tem conversa? Ou você tem esses rudimentos da fé, você tem esses fundamentos que te fazem tomar toda e qualquer decisão baseado naquilo que você foi ensinado. Não tem como eu negociar os princípios de Deus na minha vida. Não tem como a gente desejar viver coisas que não são agradáveis ao Senhor. Daí a gente que está no ministério há muitos anos, a gente às vezes olha para algumas pessoas e diz, não cresceu, né? Coitado, não entendeu nada. Por causa de certas ações. As nossas ações é que revelam que nós ainda estamos tomando leitinho. As nossas ações, o nosso egoísmo, a nossa inclinação para ter tantas opiniões, para ver tantos defeitos, para criticar todo mundo, para essa coisa que é muito azeda, isso não faz parte do Espírito Santo de Deus. Não faz.
E quando Paulo fala aqui conosco, qualquer que se alimentar de leite não está maduro, porque é menino, é menina. Hoje tem que falar assim, mas não falo, é menino para todo mundo. Vocês não têm ainda condições de comer comida sólida, porque vocês ainda não discernem entre o bem e o mal. O que isso quer nos dizer? Como que eu vou discernir o bem e o mal? O que é o bem e o que é o mal hoje, na nossa atualidade? É o mesmo bem e o mal que era lá no tempo de Jesus. Cuidado com a língua mentirosa. Pessoas que maquinam mal contra o seu próximo. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que não conseguem confiar. Confiar. Queridos irmãos, crente, casado, não precisa ter ciúme de sua esposa, e nem a esposa do seu esposo. Isso é coisa da carne. Porque tu sabe que se ele é crente de verdade, ele não vai fazer. Se ele fez, ele não é. Então ele que volte e ajuste as suas prioridades, onde eu vou chegar, para viver uma vida que agrade. Eu não posso ter ciúme do Carlos, porque eu sei que ele ama mais a Deus acima de tudo. E se ele pecar, ele vai pecar primeiro contra Deus, e não contra mim. Isso é muito sério. A Bíblia fala em Mateus 22, 37 e 38. Não deu tempo, mas tudo bem. Eu vou lendo aqui os textos. Deu? Tá bom. Tá. Nesse texto de Mateus 22, 37 e 38, muito conhecido e decorado por muitos de nós, diz assim: amarás o Senhor, o Jesus falando, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. E isso foi o primeiro ensinamento que a gente teve. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais? A minha luta por um emprego, o meu estudo em algum lugar para eu me formar e ser alguém que eu sonho. Os meus sonhos a serem realizados. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Querida igreja, quando nós vivemos essa realidade, algo muda completamente dentro de nós. Muda completamente dentro de nós. A gente olha lá para fora, para como esse sistema está caminhando, como o sistema do mundo, desse cosmos, está indo, e a gente apavora. Agora, se você não ama Deus 100% inteiramente, tem várias coisas que se apresentam aí fora que você diz, está errado, mas está mais ou menos. Isso aí também não acho nada demais. Isso aqui é melhor você viver e lutar para não pecar, ser zeloso demais, do que facilitar a vida e acreditar que certas coisas são comuns àquilo que a palavra de Deus nos diz. Se a gente fosse pegar a Bíblia e espremer, vamos supor que, vamos criar assim, né? Hoje dá para pedir para o Iá fazer, né? Quero fazer a Bíblia como se fosse uma laranja e eu quero espremer. Que sabor que vai sair? O que sai de dentro da Bíblia? Amor, santificação, pureza e transparência. Quando eu falo de transparência, eu falo daquele cristão que não tem medo de se humilhar e cumprir o que diz em Mateus 5 ali, 1. Felizes serão aqueles que forem... Ninguém lembra? Pobres de espírito. Quem é que é o pobre de espírito? Não é o que é o pobre de dinheiro, é o que é pobre que não tem nada. É aquele que depende totalmente
totalmente de Deus para viver. É aquela vida que diz, eu não sei o que fazer. Tipo um homem casado com filhos, desempregado ou ganhando pouco e o filho precisando ir para a escola, ou pessoas solteiras que têm que pagar às vezes um aluguel, pagar o estudo, quer pagar a internet, é tudo contadinho. Ele vai dizer, Deus, eu não consigo, me ajuda. Aquelas pessoas que estão vivendo debaixo de traumas, de tristezas, de amarguras, de medos, de desempregos, o que fazer? O que fazer? É buscá-lo. Não tem outra solução, não tem outro lugar, não tem para onde correr. Tu só tem que, se tu puder dobrar o joelho, dobra. E aí tu vai falar, Deus, eu não sei o que fazer. Abre uma porta para mim, me ensina, traz pessoas para perto de mim que vão me orientar. Eu não sei o que fazer. Porque tem pessoas que parece que já nascem com uma inteligência que sabe fazer um monte de coisa. Eu vejo isso. Tem pessoas que elas não têm muito assim, elas parecem que já são inteligentes naturalmente. Mas tem gente que não. Eu sou uma que não. Que eu preciso de Deus para tudo. Mas é tudo mesmo, tudo. Tudo eu dependo do Senhor em tudo. E eu prefiro ser assim e mais do que ser muito inteligente e me apoiar na minha inteligência e não buscá-lo de todo o meu coração. Esse amor deve ter prioridades em nossa vida acima de bens materiais, acima de relacionamentos familiares, realizações pessoais. É reconhecer que Ele é a nossa única fonte de vida e propósito. Fui cantar, me acabei cantando ali, minha voz foi... Não posso me empolgar, porque daí eu canto e... Deixa eu ver, deu. Como amar a Deus de todo o coração. A oração é uma das armas. A oração, nós todos... Quem aqui tem menos de 1 ano de fé? Só para eu saber, 1 ano só. Ninguém. Quem é que tem 5 anos de fé? Tudo maduro, só a Simone. Mas então vocês têm que ouvir mesmo essa palavra. Não dá para fugir. Oração deve ser uma prática. Que oração? Reservar um tempo diário para você estar em intimidade com Deus, conectado com Ele. 1 vez por dia. Em algum momento você tem que ter um tempo. Aí hoje em dia assim, eu trabalho demais, eu leio muito, eu trabalho aqui, eu penso muito, eu às vezes trabalho até 12 horas por dia. Aí também tem os aposentados que não trabalham tanto, ou quase nada, né? Só recebem o que já lutaram. E o que acontece? O que você faz naquele tempo que tu tem um descanso, um tempo? É sério. O que a gente faz nessa hora? Vai para o celular, né? Saber as notícias, ver os assuntos que gosta, ficar ali vendo tal, isso. Mesmo que seja algo da obra, tá? Mesmo que vocês que louvam aqui, vou procurar umas músicas, os cantores, pá. Ah, não, eu vou fazer um estudo sobre adolescente. Ah, não, eu vou ver como trabalhar numa casa de passagem. Não. O teu tempo precioso é para ti e para o Senhor. Esse é um tempo onde tu vai receber muito da parte de Deus. E sabe o que está acontecendo hoje? Ninguém mais está lendo a Bíblia. De verdade. Ninguém é crente há anos. O pessoal já faz tempo conhece a Deus, fala como crente, ama Deus, até diz, não, eu não vou ao carnaval porque eu sou crente. Mas se a gente pedir, por que tu é cristão? O que Deus fez por ti? Quem é o teu Salvador? E aí, chega na hora da prova,
da luta, daí tu não tem fundamento para seguir. Não tem fundamento para sobreviver àquela luta que está vindo. Uma outra coisa muito importante é o estudo da palavra. Mergulhar na Bíblia com sede, com fome de aprender, para conhecer mais do que Deus pensa e de quem Ele é. Uma outra coisa, serviço ao próximo. Demonstre o amor de Deus por meio de ações em favor dos necessitados. Eu, quando estava lá em casa escrevendo essa parte, porque primeiro eu faço um monte de rascunho, depois eu vou passando a limpo, bem cor de antigo, no caderno ainda. Nem quero usar computador, nada. Daí eu estava pensando, eu vou falar isso, me veio agora, eu vou falar. Nós temos uma casa de passagem, que é o Projeto 316, quase todos aqui conhecem, né? Todos conhecem o Projeto 316? Tem gente que não conhece, tá? Eu não quis levantar o braço. O problema é teu. Tá. Eu fiquei pensando assim, ó, eu vou falar aqui uma coisa bem séria, que é o pensamento de algumas pessoas, tá? Fico aí dando abrigo para esses vagabundos, com todo respeito, misericórdia, para esses caras que andam na rua. Esses caras não querem nada com a vida, não querem trabalhar. E aí vocês ficam ali. Olha, gente, é uma batalha que eu convido todos vocês, não numa hora só, visitarem o projeto. Entender o que acontece ali. Entender as diversas pessoas que estão andando na rua hoje por uma desilusão. Por uma esposa que traiu, ou um marido que traiu, ou porque não deu conta, não conseguiu dar conta de tanto sofrimento. Ele diz, ó, tchau, fui. E aí sai andando, depois se torna um morador de rua, se torna aquela pessoa suja, fedida e sem nada na vida, sem esperança. E aí ele vai comendo do lixo, e ele vai usando drogas, e ele vai aprendendo a matar a fome, às vezes com um pouco de cachaça, até que ele aparece num lugar, quase todas as cidades, eles já sabem que existe um lugar que vai dar um amparo para eles. Aí o que me veio no coração quando a gente fala de serviço ao próximo? Isso é só uma parte, né? Não é o que eu quero passar para todos os irmãos hoje. Vem famílias, irmãos, que por telefone vieram com 2 filhos pequenos, mais um de colo, vieram para Tubarão por causa de um trabalho que foi marcado, e o cara disse, não, pode vir, que aqui vai ter uma casa para vocês, eu vou arrumar, tu é isso, tu é pintor de não sei o quê, ou tu é, sei lá, essas coisas erradas todas. Ele larga tudo. Por que ele larga tudo? Porque ele já é necessitado. Ele já não tem boas condições para uma pessoa sair de uma cidade para outra, porque ele já não vive bem. Vou tentar a minha vida em outra cidade. Eles chegam aqui, mas estou falando de gente que é direita, gente que tem boas intenções. Ele acreditou, chegou aqui, não existia empresa, o cara disse, não posso fazer nada, eu até tinha uma vaga, mas já chegou alguém na tua frente e tomou, então te vira. Aí eles vão para casa de passagem. Lá eles recebem um café da manhã, almoço. Se eles forem tomar banho, eles têm uma toalha para se enxugar. Eles têm sabonete, shampoo e roupas novas. Quando a pessoa está muito suja, ela pode trocar de roupa. Não sei o que eles fazem com as roupas sujas, jogam fora, se queimam ou se lavam de novo. Então, é um processo lindo. Mas eu já ouvi pessoas dizendo assim, como que pode gastar? E é obrigada a ter uma assistente social, vários profissionais, advogados, né? Advogado e psicólogos. Não é uma coisa assim que chega lá e... Não. Tem toda uma regra, uma lei municipal que tem que ser amparada. Quando eu falo disso, porque ser crente, amar a Deus de todo o coração, é amar o perdido. É amar aquele que não deu certo. É amar aquele que é diferente. Nem todo morador de rua ou andarilho, ele é
uma pessoa que não tem nada que tenha valor, para não usar aquela palavra que eu usei primeiro. Toda pessoa merece o nosso respeito e o nosso amor cristão. Amém, igreja? Esse negócio do serviço ao próximo é muito sério. Então coloque como prioridade. Puxa, mas então as minhas prioridades, oração, estudar a palavra, ter o meu momento com Ele, são os rudimentos, e eu nem isso estou fazendo. Dá uma ajustada, ajusta a tua vida, reconhece que precisa mudar. Eu li uma frase no livro do Davi Lago que diz: ame a Deus, não desobedeça. Eu achei tão forte. Ame a Deus, não desobedeça. Teus traumas, lembranças dolorosas, tudo que tu possa trazer como história de sofrimento, perdas, tudo que cada um de vocês aqui pode ter guardado lá no coração, que você já viveu, já passou, nada disso deve te impedir de fazer o que o Senhor requer de ti. Sabem por quê? Porque nós não vivemos por emoção. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Quando vocês chegam aqui, a Bíblia diz que a fé vem, ela nasce, ela brota pelo ouvir e o ouvir da palavra. Como que eu vou ter fé se eu não ouço nunca um louvor? Louvor bom, né? Que tu entenda, que tenha letra, que tenha enredo, que te mostra que o teu Salvador é Jesus. Tu não louva, tu não ouve, tu não lê, tu não ora, aí tu fica só no YouTube ou só em coisas que não te importam, ou coisas, sei lá, que tem hoje, tudo tem. Hoje tudo tem nome, hoje tudo existe, o que antes não existia, existe de tudo. Então, tu só vive aquilo, o teu coração, a boca vai falar do que está cheio o seu coração. Somos chamados a crescer e não se conformar com a estagnação. Já conheço Deus há muito tempo, não preciso mudar em nada. Não preciso, eu vou te dizer que isso é uma grande mentira que está na sua mente. Volte a ler a Bíblia, volte a amar a Deus. Voltar, eu nunca deixei. É só tu pedir para o Espírito Santo, ou tu ler o Salmo 139 e dizer: Senhor, faz em mim tudo isso que está escrito aqui. Sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Misericórdia do que você vai ver. Misericórdia. Se tu se colocar diante de Deus: Senhor, sonda-me. Sonda-me. A melhor das pessoas que estiver aqui vai se surpreender com o que vai ver. Coisa séria eu estou falando, não é aquela oração de 3 segundos. Sonda-me, Senhor, amém. Não vi nada, está tudo bem, eu sou ótimo. Eu sou uma bênção. É se colocar. E quando nós crescemos, sabe o que é uma coisa que... Eu costumo dizer assim, hoje eu vi o Henrique tocando aqui, né? O Henrique é meu neto, o loirinho. Ele estava tocando violão ou guitarra? Não, bem, todo mundo sabe, eu não sei. Quando eu vi o Henrique tocando violão, eu não acreditei. Porque eu assim, né, a gente é bem limitado em questão musical. Aí eu vi ele desde pequeno aprendendo teclado. Aí eu já vi ele aqui no Pulse tocando, né? E assim, meio cheio já dos graus, né? Para a idade. Aí eu disse, tá. E aí ele tocando num domingo, porque vocês não sabem, mas tocar domingo é diferente de tocar no Pulse, é diferente de tocar na Liga, tá? Domingo é um culto maior, um culto com mais peso, vamos dizer assim. E quando eu vi ali, eu pensei assim, incrível, como que um pai que é musical passa para o filho. Então eu já vejo o Henrique, às vezes ele vem aqui dia de semana, quando ele estava de férias, ficar treinando na bateria, sozinho. Aí ele toca o teclado que ele já sabe tocar. E aí ele está tocando violão junto com várias pessoas, tem que ter todo um acordo ali, uma harmonia. E aí eu penso assim, um filho de um músico se tornou músico. Geralmente vocês vão observar.
Tem gente que não, mas se a pessoa canta, se tem talento em casa, só às vezes não desenvolve. O filho vai fazer. Como a filha do Felipe já está cantando, a filha da Anne, e assim vai. É uma coisa que eu fico impressionada, como que já... Aí eu quero dizer, e quando a gente é filho de Deus, e ama Deus, e é fiel a Ele, e vive amando a sua palavra, amando estar na presença dEle, como uma coisa mais prioritária que tudo, o que mais deve fluir? Servir, amar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Completem, por favor. Deus amou o mundo. Unigênito. Amém. Ele fez o maior gesto de amor. Um maior gesto de amor. Daí é muita coisa para a gente ouvir e estudar sobre essa entrega de Jesus em obediência ao Pai. Então ele diz assim: crescer me leva a ser servo. Somos chamados a servir. Paulo, em Filipenses 1:1, eu acho que eu nem botei ali, diz assim, todo início que Paulo faz uma saudação, ele diz... Nesta de Filipenses ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Ele se diz servo. Paulo foi um homem maravilhosamente usado por Deus, mas ele foi terrivelmente castigado. Ele sofreu muitas coisas, ele pagou um preço alto por servir a Jesus. E porque Deus tinha um propósito, que Ele escrevesse todas essas cartas, para que nós pudéssemos aprender como Deus deseja que nós andemos. Então, sobre o amor de Deus e o amor ao próximo, eu li também nesse livro do Davi Lago que diz, presta atenção, irmãos, o ódio é caracterizado na tradição cristã como uma das obras da natureza humana, ou seja, uma das evidências de que alguém não vive pelo Espírito de Deus. É a coisa que mais demonstra que tu não estás com nenhuma pontinha do Espírito Santo sobre a tua vida, é quando tu odeia. Eu creio que quando a gente sofre uma decepção, ou alguém faz algo muito grave mesmo, que nos leva a ficar com muita raiva, depois da raiva dá aquele ódio, eu penso que Deus te dá uns 10 minutos, uns 15 minutos para tu... E depois tu diz: Deus, tira esse sentimento do meu coração, porque eu não quero viver assim. E quem odeia, pensa na pessoa todo dia. Quer esquecer a pessoa, não quer resolver o problema. Aí ela fica, todo dia aquela pessoa que ela tem problema está visitando a mente dela e o coração. Aí isso está em Gálatas 5:19-21, que são as obras da carne. Existem as obras da carne, que são todas essas coisas terríveis: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Você tem alguma inimizade aqui entre nós, entre os irmãos? Obra da carne, isso é sério. Porfias, ciúmes, que eu falei dos ciúmes. Não podemos ter ciúmes nem do irmão que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus levanta, e nem da mulher que tu é casado, e nem da esposa, do marido, dos filhos. Ciúme é coisa da carne mesmo, é obra da carne. Ou tu confia ou tu vai te converter, que é melhor, que daí Deus dá graça. Iras, discórdias, dissensões, facções já está, né? Facções é um nome que eles levaram lá pro crime. Facção A, facção B, e até uma moça aqui de Tubarão, né? Foi assassinada por uma dessas facções. Olha outras coisinhas básicas: invejas, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Ah, mas eu faço tudo, eu só tenho ciúmes. Luta, ora, te liberta, em nome de Jesus, procura ajuda. Tenho ciúmes, tenho inveja da minha amiga, tenho inveja do jeito dele, dela. Não herdarão. A Bíblia diz que a gente pode até se irar, mas que não se põe o sol sobre, que a gente não venha a ficar 1 dia, 2, 3, irado com ódio. Não tem como o Espírito Santo habitar no seu coração. Então eu vou adiantar aqui. Eu também anotei o texto, pode colocar para mim, Hebreus 6, 10 a 12. Eu vou ler bem rapidinho. Porque sabe por que eu vou ler? Porque é a palavra que transforma o teu coração. Não é a minha experiência, nem o que eu falo fora da palavra. É a Bíblia que vai transformar a tua vida. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Ele sabe tudo o que tu faz com sinceridade e dedicação a Ele. Deus não vai esquecer. Deus não é injusto, nunca será injusto para com ninguém. Para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Está ligado eu amar a Deus e eu amar os meus irmãos. Nós estamos numa força-tarefa agora, algumas irmãs aqui, irmãos, com uma mulher que está precisando muito de ajuda. Eu enviei algumas mensagens para algumas pessoas aqui da igreja, não citando nomes, mas citando apenas que ela precisaria de ajuda financeira, que cada um pudesse dar seu R$20, 50, 100, conforme as suas condições. Para quê? Para a gente poder levá-la ao hospital, interná-la, ajudar com os medicamentos e depois a gente trazer ela para uma vida real de novo, porque ela estava fora da vida real. E nós estamos no meio do processo. Eu fiquei muito contente pelas vidas que se levantaram para ajudá-la. Mas fiquei triste por aquelas que nem deram resposta. Porque as pessoas que caem, as pessoas que deixam uma perda, uma morte de uma pessoa querida, ou um trauma de mãe, de pai, de separação, essas coisas. Tem pessoas que não dão conta, eu não sei como dizer de outra forma, elas não conseguem lidar com essa situação. Simplesmente tudo para, tudo trava. E ela vai se inclinar para alguma situação que não é boa. Geralmente é assim, ela vai se inclinar por uma situação, ela vai desistir de viver vivendo. Tem pessoas que começam, a gente fala, suicídio, a pessoa vai lá e se mata, mas tem gente que está morrendo aos poucos, não comendo, não se alimentando, ela sabe que inconscientemente ela está fazendo aquilo, não quero mais saber, tanto faz, pede ajuda, querido. Nós, como igreja, não podemos te julgar, não podemos te condenar. Nós podemos e devemos te abraçar. Amém? Porque nós, há uns anos atrás, a gente condenava e dizia que era tudo do diabo, essas coisas de depressão, ir no psicólogo é coisa de louco, ir no psiquiatra. Então, eu fui uma assim, que pensava muito assim. Aí eu tive que ficar meio maluquinha, com probleminhas, para me ir no psicólogo, ir no psiquiatra, tomar remedinho, para eu entender o quanto que nós devemos cuidar. Deus cuida de nós, da nossa vida espiritual, Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos, mas nós temos que cuidar de nós, da nossa alma, do nosso corpo, temos que nos cuidar de verdade. Vou dar um exemplo particular, se eu tivesse me cuidado no tempo que eu tive o problema, eu não estaria hoje tão seriamente com artrose como eu estou. Gravíssima na minha lombar e nos 2 joelhos. É um negócio assim que eu já fiquei até triste, mas já parei de ficar, já me animei e já vamos, bola para frente.
Teve dias, e aí eu fui olhar uns dos meus exames em 2017, 18. Aí agora em 25 é que a bonita vai dar valor. Quando eu já estou com a idade que está tudo mais para lá do que para cá. Então, a gente tem que cuidar desse corpo. Nós temos que cuidar desse templo. Isso aqui é a casa do Espírito Santo. E a figura de um servo, todos nós somos chamados a servir. Eu quero só ver a hora. Ser um servo acontece naturalmente. Não é uma coisa que a gente faz força. Tem pessoas que amam servir, que têm facilidade. Se eu souber que a fulana está precisando, alguém me falou que a fulana está, sei lá, um problema no rim, e daí eu tenho lá em casa um remédio muito bom, um chá, um isso, eu já passei, já fui curada, eu vou lá e levo para ela. Sabe, é a gente fazer várias coisas simples para pessoas iguais a nós. E eu vejo muita gente egocêntrica, é crente, mas vive muito no seu mundinho aqui, ó. É muito eu, meus filhos, os mais chegados, o resto. Se virem. Não é assim que Deus quer, não é assim que Deus se agrada. Alguém aqui, por um acaso, já acompanhou uma pessoa com a enfermidade, a doença do câncer, fazendo químio, indo com ela e voltando e trazendo? Tá, 2. Alguém mais? É difícil, né? É muito difícil. Na época que Deus me ajudou a fazer isso, a gente pegava um ônibusinho que o INSS preparava para todas as pessoas com todas as doenças diferenciadas que seriam tratadas fora do domicílio, que é fora de Tubarão. A gente saía às 5, 4:30 da manhã e voltava às 6, porque aí ele ia em todos os hospitais de Floripa, Cepom, e aí trazia todos, cada um na sua enfermidade. A gente chegava mais ruim do que a pessoa que tinha feito a químio, porque era os buchos botando para fora, todo mundo vomitando dentro daquele ônibus, e a gente... Por que eu fiz? Porque eu tenho prazer em servir. Toda glória para Ele, porque eu sei que eu não tenho nada de bom em mim mesma se o Senhor não colocar. Então, eu estou chamando, e a palavra de Deus está nos chamando a dizer que tudo que você vai fazer não é em vão. Tanto na obra, porque quando a gente fala assim, ó, eu vou servir na obra. A Silvane, a Silvane está interpretando Libras. Interpretando Libras, que é uma língua também. A Josi hoje, e mais as meninas estão ministrando louvor. Os irmãos diáconos, o irmão Luiz está lá recepcionando vocês. Eles estão servindo. E muitas outras coisas já aconteceram para essa igreja estar limpa, né? Para não ter um monte de copo aí atrás do banco, um monte de coisa jogada, papel de bala e Muitas coisas já aconteceram. E ontem aqui teve o evento dos adolescentes, e eu penso que eles tiveram que dar uma geral aqui para a gente poder chegar aqui hoje e ver a igreja organizada. A vida, ela é simples, quando a gente também entende o quanto que a palavra de Deus nos chama para viver essa verdade. Somente o amor sacrificial pode fazer algo quando você nem vontade está de fazer. Alguém já te chamou para fazer um favor e tu diz assim, mas hoje... Alguém já te pediu uma carona e tu diz, mas hoje eu queria ficar em casa, hoje eu não queria ir. Vai, porque se alguém te pede é porque está precisando. Não é todo mundo que pede, não. A gente não fala assim para as pessoas, se precisar de alguma coisa, conta comigo. Aí eu sempre fui muito cheia de coisa para fazer. Agora eu já não sou mais, porque eu sou uma pessoa mais madura. Então, uma vez nós estávamos com muita roupa para arrumar ali, que nós íamos fazer um bazar. Aí conseguimos muita roupa mesmo. E aí chegou uma moça que eu estava evangelizando, ajudando e tal. E daí...
Ela subiu, onde é que está a Cida? Está lá em cima. Ela chegou, era bolo de roupa. Eu queria o quê? Separar feminino, masculino, adulto. Feminino, masculino. Adulto, criança, sapato, roupa, calça, blusa. Essas coisas era tudo quem tem que fazer, né? Aí ela disse para mim assim, ó. Ela para mim, se tu precisar de mim, qualquer hora, pode contar. Eu disse, eu preciso. Na hora, eu disse, eu preciso. Se tu quiseres vir aqui, amanhã nós vamos estar aqui. Ah, não vou poder. Quando era aba, ó, conta comigo, trabalho lindo, Deus abençoe. Nossa, que coisa com essas crianças e tudo, né, em risco social. Várias pessoas bateram no meu ombro e disseram que ia ajudar. Quando eu procuro, porque aí eu vou atrás, né, a gente tem que ir, diz que ia ajudar. Pá, não vai dar, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Claro que tivemos os cooperadores que foram bênção, né, Michele? E muitos outros que eu não vou lembrar, Soraya. Tá. Quando a gente se dispõe a abençoar alguém, a gente está demonstrando e evidenciando, eu gosto dessa palavra, evidências, mas não é aquela música. Evidenciar o amor de Deus através do meu ser. Eu ouvi essa semana, a gente fez uma reunião com alguns irmãos desses que eu chamei para nós fazermos essa ajuda a essa família. E ele, por ser uma pessoa que entende muito de crianças que têm alguns problemas, vou falar assim. Aí ele falou, ó, essas pessoas não aprendem por observação. Isso ficou dentro da minha cabeça. Porque eu acreditava até esse dia que se eu fizesse as coisas, eu estaria sendo exemplo para outra pessoa fazer. Mas se tu só vai ser exemplo em coisas muito legais. Mas se tu aprendeu, não, está tudo sujo aqui, não tem ninguém, já vai começar o culto. Ai, que tanto papel no chão. Vou juntar. Onde é que tem saco de lixo? Ou uma bolsinha qualquer. Ninguém tem iniciativa para essas coisas pequenas. Porque acha que não é. Tudo que tu faz, desde juntar um lixo, desde tu dar o teu lugar para uma pessoa, desde tu ver uma pessoa atravessando uma rua, se compadeça. E quanto mais a pessoa é estranha, mais a gente tem que amar. É porque ela está realmente te chamando a atenção. Está chamando a atenção para ser observada e amada. Em João 12, 26 diz, muito lindo o que diz essa palavra. João 12, 26 diz assim, quem me serve precisa seguir-me, e onde estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aleluia! Coisa linda! Vou ler de novo. Quem me serve? Quem serve ao Senhor aí? Amém? Levanta o braço com fé. Nós servimos ao Senhor. Quem me serve precisa seguir-me. Porque uma coisa tem tudo a ver. Quem me segue também me serve. E onde o meu servo, onde tu fores, o meu servo também estará. E onde estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, que serve a Jesus, o Pai o honrará. Aleluia! O Pai, Deus o Pai vai te abençoar. Então, nada que façamos para o Senhor é em vão. Tudo está escrito, tudo está diante do Senhor, todas as coisas, desde as mais pequenas e simples até as maiores. Amém, irmãos? Eu sei que eu falei, mas não falei. Assim, eu creio. Vocês entenderam a palavra, irmãos? O servo de Deus, era isso, Tiago. Tem a última palavra aí de Tiago 2? Isto. Essa eu quero ler com vocês como o final. Vamos ler junto, igreja? Vamos ler juntos? Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões,
Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas, o quê? A doutrina de Deus, nosso Salvador. Amar a Deus é amar as pessoas, é servir, é facilitar, é ser uma pessoa que vai abrir uma porta. Tem pessoas que têm algum poder na mão, através do seu emprego, da sua função. Abençoa quem precisa. Eu creio, não estou dizendo que isso é certo e nem que está escrito. Eu creio sinceramente que Deus fez os ricos para abençoar os pobres, através de empregos e também de ajudas generosas. Eu creio fielmente nisso. Eu e o Carlos já fizemos várias avaliações sobre este assunto, mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Gostaria que o louvor já estivesse por aqui, acho que já estão ali. Eu ia avisar que elas podiam entrar, porque eu já estou curada. Pode entrar que não me atrapalha mais. Oh! Eu ia avisar, esqueci. Mas nós vamos estar adorando a Deus, e eu gostaria muito que você estivesse pensando sobre isso. Eu já cresci, eu já sou um adulto, eu já estou pronto para entender e discernir o bem e o mal. Eu estou ainda todo dodóizinho, bebezinho que chora se tirar o bico da boca, se não comer na hora certa. Isso é coisa de criança. Criança chora por qualquer coisa, porque ela precisa da gente. Não seja mais infantil, não seja criança, cresça. Cresça para você comer comida sólida. Que é o que comida sólida? É o chamado de Deus para a tua vida. É responsabilidade nos teus ombros. É Deus te levantando para fazer a diferença nesse mundo de trevas. Amém? Vamos ficar de pé para adorar o Senhor e depois vamos orar juntos.